a juros zero. O ensino em tempo integral ganhou 500 mil novas vagas. E a Base Nacional Comum Curricular foi homologada. São muitas mudanças. Veja o que mudou para você em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2ViaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Segunda Limpa Tudo Savenhago. Toda segunda-feira é dia de muita economia em produtos de limpeza. Grandes ofertas em marcas consagradas. Segunda Limpa Tudo Savenhago. Confira! Detergente líquido Limpol 500ml 98 centavos. Limpador para banheiro Cif Gatilho 500ml 4,98. Amaciante concentrado fofo sachê 900ml 6,98. Sabão em pedra IP com 5 unidades de 200 gramas cada 4,55. Detergente em pó Tixan 2 quilos 8,98. Nesta embalagem, o quilo sai por 4,49. Parcelem até 3 vezes no cartão Savenhago. Na Doutor Lauro Correia da Silva, 4.005. Segunda Limpa Tudo Savenhago. Produtos de limpeza com preços arrasadores. Aproveite! Muito mais que rádio. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Muito bem, meio-dia mais 6 minutinhos, meio-dia e 6. Vou colocar um ponto final na Voz do Povo para estabelecer o colóquio com o Caio Bortolã, que está chegando por aqui para daqui a pouco apresentar o meio-dia aqui na sua Educadora. Olá, Pilantra, como vai? Como é que você passou o final de semana, Pilantra? Meu final de semana não foi nada bom, Ivan. É mesmo? Não, infelizmente. Eu passei um bom pedaço do meu final de semana num velório em Santos. Minha namorada é de Santos, a família dela é de Santos, e ela perdeu o avô. E, infelizmente, eu tive de passar esse final de semana velando o corpo do avô dela, do seu Heraldo. Opa. Que agora descansa em paz, né? Que morreu aos 87 anos, mas ainda que não haja uma vinculação familiar, né? Não é sangue do meu sangue, evidentemente que nós estamos todos consternados, não é? Com esse passamento. Mas, enfim, a única certeza da vida, não é, Ivan? E outra coisa, como a vida é um sopro, não é, Ivan? Como às vezes, por vezes, a vida... Que fragilidade, né? O cidadão engasga com um pedaço de carne e morre. E me perdoem os familiares, não é? Que jeito besta de morrer. Uma desatenção, talvez. Um acidente. Um acidente. Porque eu estava falando aqui de manhã, com criança a gente tem que ter muito esse cuidado. E eu vejo muito isso em churrascos, né? Que as famílias se reúnem, né? E tem aquela criançada, e criançada quando se junta, meu amigo, criançada quando se junta é um perereco, né? Eles fazem uma bagunça, que é um negócio impressionante. E às vezes eu vejo mamãe, papai, o filhinho passa correndo assim no meio, o cara dá uma segurada e enfia um pedaço de linguiça na boca do moleque. E o moleque continua correndo. Não faça isso. Hora de comer. Os antigos eram muito sábios, né? Os antigos, eu lembro de alguns almoços, assim, algumas refeições que a gente fazia em família, aquelas reuniões de família assim, com os mais velhos, né? Os avós, né? E os avós, principalmente meu avô, por parte de pai, né? Hora de almoçar é hora de almoçar, não tem conversa na mesa. Não se conversa. Não tem discussão, conversa, qualquer coisa. Conversa depois, na hora de almoçar, Então os antigos eram sábios. Porque você, no meio de um churrasco, Caio,
aquela gritaria, aquela brincadeira, um faz uma piada, um ri. Numa dessa de rir, alguém conta uma piada. Você tá com um pedaço de linguiça na boca, alguém conta uma piada, você vai rir, plum. Pois é. O fiado da mãe, a linguiça entra no lugar errado. Você deve ser terrível isso, né? Esse negócio de linguiça entrar no lugar errado. Engasgamento, um importante empresário aqui de Limeira, do grupo Engep. Foi. O Nenê Lense morreu por engasgamento. Foi assim, num bar com os amigos, num churrasco. Acontece mas direto. Em qualquer lugar, com qualquer família. A gente não engasga, às vezes, de uma maneira horrível, com saliva. Você deixa a saliva muito tempo acumulada na boca, de repente, né, pronto. Então, isso infelizmente, é muito mais comum do que a gente imagina. Infelizmente. Mas estamos aqui, não é, Ivan? Para iniciar uma nova semana, a terceira semana do mês de janeiro. Já estamos na terceira semana de 2018. O tempo continua passando rápido, né? Foi assim que você falou, né? Do negócio do seu do avô da sua... O avô da minha namorada. Da sua namorada, né? Infelizmente a vida é, como é que você falou a expressão que você usou? Um sopro. A vida é um sopro. Quando você viu, já era, né? Quando você viu, já era. O que passou, não tem mais jeito. Ivan, faz quase 4 anos que o Brasil tomou de 7-1 para a Alemanha. Imagine só. Um trauma que jamais seria superado. Já faz quase 4 anos que o Brasil tomou de 7-1 para a Alemanha. Já faz quase um ano, né? Quase um ano? Quase um ano não. Quase 4 anos. Nós já estamos à beira de uma Copa do Mundo aí de novo. Daqui a alguns meses a Copa do Mundo da Rússia. De quanto será que a gente vai tomar da Alemanha dessa vez, hein? Eu não consigo avaliar, Ivan. Eu não tenho esse otimismo todo. Aliás, acho que o brasileiro aprendeu, né? A não fazer festa antes da hora, né? Imagino que se nós fizermos uma enquete, ninguém vai responder que está muito otimista com a seleção. Otimista nós temos de estar, né? Vamos dar crédito ao Tite. Porque não fosse o Tite, quem seria o nosso comandante? Não, hoje é ele, né, rapaz? É o Tite. Hoje é ele. E o Tite. Hoje é ele. Agora, você falou falando de futebol, rapaz... Ou então o técnico estrangeiro, né? Quem sabe o Pepe Guardiola, treinando a seleção do Brasil, Deixa pra lá. Eu prefiro um técnico brasileiro mesmo. Olha, você falou que você estava com problema nesse final de semana, você não deve ter visto. Mas quem viu, eu nunca tinha visto. A gente fala tanto do Brasil, né? Problemas do Brasil. O Brasil é isso, o Brasil é aquilo. E o Brasil tem suas mazelas, realmente. Mas, porém, todavia, contudo, mazelas todo mundo tem. Você viu o que aconteceu na França? O árbitro que deu um pontapé no jogador brasileiro, expulsou o jogador brasileiro? Não vi. Então você tem que ver. Não vi. Então você tem que ver. No jogo PSG-Nantes, ou Nantes-PSG, não sei. O Neymar não jogou, né? Neymar não jogou. PSG ganhou? O PSG ganhou. Um jogador brasileiro, Diego Costa, acho que é. Se não me falha a memória. Não, Diego Costa joga no Chelsea. Quem que é o centroavante? Um jogador brasileiro do Nantes. Do Paris Saint-Germain tem o Thiago Silva, tem o Lucas, tem o Neymar, Marquinhos. Do Nantes eu não sei. Do Nantes, me fugiu agora. Ninguém dá bola para campeonato francês, né? Não. As pessoas começaram a prestar atenção no campeonato francês depois da ida do Neymar para lá. Mas ainda assim, prestam mais atenção ao campeonato inglês, ao campeonato espanhol, ao italiano. Tá bom, tudo bem, tá certo. Alemão. Mas não é isso, não é isso que importa. Pouco me importa se esse é maior. O árbitro perdeu as estribeiras e bateu no jogador brasileiro. O que me importa é o seguinte, a gente costuma falar muito mal da arbitragem nacional. Sim. Nós costumamos dizer que o árbitro nacional é uma porcaria, é uma desgraça, é o fim do mundo, é isso e aquilo, quando não... Vá ver o que o cara fez. O que aquele árbitro francês fez. Mas motivado pelo quê? Por que ele bateu no jogador brasileiro? Era um ataque... Era um ataque de quem? Bom, estava havendo um ataque e ele foi acompanhar o ataque, ele estava na frente, o jogador brasileiro atrás deles, ambos correndo. Eram 2 jogadores do Nantes e ele na frente dos 2. E esse jogador brasileiro o atropelou, bateu nele e o derrubou. No que ele caiu, ele deu um pontapé no jogador brasileiro, levantou, meteu vermelho, expulsou o cara. E para mim... Não consigo avaliar, Ivan, para mim, pois é, mas você precisa ver, porque para mim, não foi intencional. Foi um choque. Houve um choque.
de duas pessoas correndo dentro de campo. Eu tenho visto Uma jogos. trombada. Tenho visto jogos da Copa São Paulo. Algumas coisas têm me chamado a atenção. Por exemplo, eu vejo, claro, os jogos do Corinthians preferencialmente. Ontem o Palmeiras fez 7-0 no time do Taubaté. Mas também, eu assisti esse jogo. Vamos e venhamos, hein? O time do Taubaté parou. Palmeiras tem seus méritos, tal, tá O Palmeiras tudo bem. fez um gol aos 46 do primeiro tempo. Não tirando os méritos do Palmeiras. Mas o Fez um Taubaté gol. parou. Fez um gol aos 46 do primeiro tempo e depois aquela história, né? O técnico vai pro vestiário, orienta o seu time, aí o time volta pro segundo tempo, com 20 segundos toma 2-0. Acabou tudo, né? E eu só vi até aí. Depois à noite eu me informei que o Palmeiras havia ganhado por 7-0. Eu vi o segundo tempo quase que inteiro, assisti lá ao lado do Felipão, Felipão vibrando, torcendo com o seu Palmeiras. Mas olha, o Taubaté abriu as pernas pro Palmeiras. Mas o que eu queria dizer não é isso, porque eu não vi o jogo todo, vi alguns momentos da partida. O que eu queria dizer é do time do Corinthians, que não é o melhor da Copa São Paulo. Pode ganhar a Copa São Paulo, que no futebol pode tudo, mas o time profissional é a quarta força e o time da Copa São Paulo é a quarta forcinha. Mas, Ivan, num jogo de meninos de 17, 18 anos, não é anormal que se veja tantos jogadores reclamando de contusões musculares. Não é normal que se veja no time do Corinthians, e na Copa São Paulo você pode substituir mais jogadores, né? 2 ou 3 jogadores por partida reclamando de cãibras. Mas... Com 17, 18 anos. Parece que não é normal. Mas a Copa São Paulo é um negócio que não dá para aceitar. O Santos fez 5 jogos em 12 dias. 5 jogos em 12 dias. Você viu o campo que o Santos jogou? Ivan, mas com 17 ou 18 anos. Você viu o campo que o Santos jogou? Essa molecada é tratada como profissional. O grande problema é que o menino de 16, 15, 14, 15, 16, 17, 18 anos é tratado como profissional, tem quase as mesmas condições do jogador de futebol profissional. Evidentemente que ele não vai render o mesmo, até porque ele é um atleta em formação, mas um menino de 17 anos pode jogar todo dia. Não pode jogar todo dia. Não é assim, não. Na NBA, os times de basquete profissionais dos Estados Unidos jogam todo dia. Não é assim, não. Ivan, um time da NBA tem em seu plantel 15 jogadores. Eles jogam todo dia. Um jovem de 17 anos. Eles jogam todo dia. E eles são grandes e pesados. O organismo ainda está em formação, Ivan, cara. na NBA, os jogadores de basquete dos Estados Unidos têm mais de 2 metros de altura, pesam mais de 100 quilos. O plantel de um time de basquete americano tem 15 jogadores, quando muito 18. E eles jogam todo dia. Essa conversa, Ivan, não cola. Mas um grande time brasileiro vai jogar num ano de 65 a 70 vezes. Ivan, o elenco do Palmeiras tem 70 jogadores. O do Corinthians tem mais de 40. Bom, eu não sou especialista nessa área, mas eu digo para você. Eu também não sou especialista em preparação física nem em fisiologia. Mas um moleque de 17 anos não consegue jogar dia sim, dia não? Um moleque de 17 anos. Que é isso? Que é isso? No ritmo que tem hoje, no futebol de hoje, não. O que é isso? Não. Claro que consegue. Não consegue. Claro que consegue, Não, Ivan. o ritmo é insano, a velocidade do jogo é insana, não é mais aquele futebol de antigamente, da década de 60, da década de 70, em que o cara jogava parado. Hoje o cara tem que se movimentar o tempo todo, tem que ir... O centroavante vem marcar. O centroavante vem marcar, tem que jogar dentro da área aqui, quando o time não tem bola. Quando você não tem bola, você tem que voltar para marcar. Quando você tem a bola, você tem que chegar rápido no ataque. Olha, isso para um moleque de 16, 17 anos, que o organismo dele... Escuta, por que o seu nós físico fazemos ainda está em formação? Por que nós fazemos programas todos os dias e estamos aqui bem e saudáveis? Você faz 2 programas todos os dias? Por que o trabalhador comum trabalha todos os dias? De segunda a sábado, folga só no domingo. O jogador de futebol é um trabalhador comum, Ivan. Não. Só que ele trabalha ao ar livre. Trabalhador comum, não. Ele trabalha ao ar livre. Ele é um atleta. Mas ele é um profissional, ele é remunerado para isso. Hoje, mais que jogador de futebol, ele é um atleta. O advogado trabalha todo dia. O dentista trabalha todo dia. O médico trabalha todo dia. O profissional liberal trabalha todo dia. O vendedor trabalha todo dia. O sapateiro trabalha todo dia. O pintor de parede trabalha todo dia. O encanador trabalha todo dia. Até o prefeito trabalha todo dia.
Até o vereador trabalha todo dia. Até o prefeito. Até o prefeito, os secretários municipais trabalham todo dia. Então, o jogador de futebol trabalha todo dia. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, Ivan. Você é de uma época, e eu também, e eu não sou tão saudosista quanto você, porque você extrapola os limites do saudosismo, mas... Por que eu faço isso? Lembra do João Ferraz? Lembro. Querido e saudoso João Ferraz? João Macaco? João Ferraz jogou no Independente, jogou na Inter, jogou em outros times de futebol. O que fazia o João Ferraz durante o dia? Trabalhava. Era bancário. Trabalhava no banco. Era bancário. E no fim do dia? Ia treinar. É. E depois? Viajava com o time e jogava com o time. É. Eu não tô, pelo amor de Deus. Aliás, passo essa menção saudosa ao querido João Ferraz, jogador, bancário, político, vereador, comentarista de rádio. Passo essa menção ao querido João Ferraz. Eu não quero voltar no tempo. E nem voltar no tempo em que o esporte era amador. Né? Porque um talento como o João Ferraz hoje teria ficado milionário jogando futebol. Nos dias de hoje. O que eu tô querendo dizer, Ivan, é que tem moleque de 15, 16 anos que é uma perna, meu amigo. É uma mala, meu amigo. Antigamente a gente entrevistava todos os jogadores. Né? A repórter de emissora de rádio entrava no vestiário. Eu até acho que é melhor assim, Ivan. É melhor que não entre. É melhor que ele respeite o momento do atleta, que tem que trocar de roupa, que tem que tomar banho, que tem que descansar depois de uma partida. Mas quando o ônibus de qualquer time de futebol chegava no estádio, o repórter ia lá e entrevistava de jogador por jogador. Hoje, eles chegam no estádio, longe da torcida, longe da imprensa, com os fones de ouvido. Hoje você vê um moleque de 16, 17 anos jogando aí no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, em qualquer time, no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, no Grêmio, com tatuagem até na sola do pé, com o cabelo arrepiado e pintado de loiro. Com brinco, com piercing e com aqueles fones modernos de ouvido, ele passa pela... Ele tem 17 anos, ele não fez nada no futebol. Ele passa ao lado do repórter com o fone de ouvido e não dá bola pro repórter, como não dá bola pro torcedor. Eu não sou contra o profissionalismo, aliás, também não tenho nenhum problema com quem faz tatuagem, também não tenho nenhum problema com quem usa piercing. O que eu quero dizer é o seguinte... Jogador com 15 anos, assumindo posturas daquela mala, porque o boleiro é mala em geral, assumindo posturas da mala do boleiro consagrado. Então ele cai no chão, ele se contorce em dores, como diria o repórter de antigamente, ele simula a falta, ele simula a contusão, ele faz corpo mole e ele tem 17 anos. Ele não construiu uma carreira. E ele tem os mesmos vícios do jogador de futebol, que esse eu acho que é um problema da formação do atleta brasileiro, mas eu acho que é um problema da formação do atleta de futebol no mundo. Ele leva uma pancada no tornozelo e ele cai com a mão na cara. Você já viu isso? Quantas vezes você viu isso? Sim, inúmero. Ontem eu vi isso na copinha. Rapaz, isso tira o meu tesão de ver jogo de futebol. O jogador domina, ele leva uma pancada no tornozelo e ele cai com a mão no rosto. E antigamente só o rádio transmitia futebol, a televisão transmitia. Antigamente nós ficávamos assistindo a televisão no domingo à noite para ver os gols da rodada. Hoje a televisão transmite com 32 câmeras até o jogo da copinha. E o jogador continua simulando falta, fingindo que foi agredido. É um problema evidente na formação do atleta. Cultural. Né? Ninguém diz para ele que fica ridículo simular uma agressão quando ele leva um tostão na coxa, ele cair com a mão no rosto, como se tivesse apanhado no rosto, não é? Ontem teve um lance na Copa São Paulo de um jogador do Flamengo que entrou na área, quando o jogador do Coritiba encostou nele, ele se jogou no chão. O árbitro viu, ficou patente, ficou claro. Foi uma simulação. O árbitro foi até ele, não deu nem amarelo. Mandou ele levantar, quem estava narrando o jogo traduziu a leitura, fez a leitura labial do árbitro dizendo para ele: levanta e não faça mais isso, disse o árbitro. Levante e não faça mais isso. E aí o comentarista meteu o pau no árbitro, criticou o árbitro. Não, olha o árbitro, tinha que dar amarelo, tinha que punir, porque tem que ensinar. Não, pera um pouquinho. Quem tem que ensinar não é o árbitro. É o técnico da base. O árbitro não tem que ensinar o cara, o jogador, pô. Quem tem que ensinar é o clube. O clube.
orientando o treinador, olha aqui, no meu clube, na base do meu clube, ninguém simula, pênalti, ninguém toma um pontapé na bunda e cai com a mão no rosto, certo? Ninguém tem que ir até o fim. Vá até o fim tentar a jogada. Você vê isso na Europa, né? Em outros esportes. Você vê isso na Europa. Né? Em outros esportes, no tênis, por exemplo. Aí você vai dizer, o tênis é esporte de rico. O tênis não é popular como o futebol. O tênis isso, aquilo outro. No tênis, o tenista, quando erra, e, por exemplo, a arbitragem marca erradamente a favor dele, sabe o que ele faz? Ele acusa o erro da arbitragem. Veja o que o Rodrigo Caio passou aqui no Brasil. O que o Rodrigo Caio passou, o cara passou, Rodrigo Caio, exemplar Rodrigo Caio, o que ele passou e ainda passa. Né? É um absurdo. Você vê que é a nossa cultura. E o Rogério Ceni, o maior ídolo da história do São Paulo, Futebol Clube, o único brasileiro tricampeão mundial interclubes, o São Paulo, um time do tamanho, da importância que é o São Paulo, tem no seu maior ídolo o Rogério Ceni. O Rodrigo Caio agiu com correção e o Rogério Ceni reprovou a atitude do Rodrigo Caio. Absurdo. Um absurdo. Você está falando em liderança? Para o São Paulo Futebol Clube não tem, ou não tinha naquele momento, maior liderança que o Rogério Ceni. E o Rogério Ceni condenou o ato do seu zagueiro. Ou seja, não vale a pena jogar limpo. Não vale a pena ter um comportamento correto. Mas é o maior rival, é o Corinthians. E daí? E daí? Mas quando o Jô fez o gol de mão, ele não disse que tinha feito o gol de mão. Lamentável a atitude do Jô. Lamentável. Isso não descredencia o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio fez o certo. Minha gente, e só existe o certo e o errado. Não tem uma terceira via, não tem uma terceira opção. É o certo ou é o errado. O Rodrigo Caio fez o certo. O Jô fez errado. O Jô fez errado por quê? Essa baboseira, né? Porque é do Corinthians. O Corinthians é time de ladrão. Não, o Corinthians não é time de ladrão. O Corinthians tem milhões e milhões de torcedores honestos e corretos e íntegros. E tem maus dirigentes, como o São Paulo também tem, o Santos também tem, o Palmeiras também tem. E eventualmente pode ser beneficiado pela arbitragem, como os outros times também são. O Jô foi mal porque ele foi mal. Coincidentemente, ele estava envolvido no lance do Rodrigo Caio, mas ele deveria ter acusado, fiz o gol com a mão. Como Thierry Henry da França fez um gol de mão que levou a França à Copa do Mundo e não abriu a boca. O problema de mau caratismo não é exclusividade do brasileiro. Recentemente, no jogo Brasil e Peru, teve um gol ilegal para o Peru e o jogador do Peru, evidentemente, não acusou. Evidentemente, porque a moral desses caras é assim. Né? O argentino diz que o gol de mão de Diego Armando Maradona foi feito hecho con la mano de Dios. Sim. La mano de Dios é o cacete. La mano de Dios é o cacete. Foi um gol de mão numa Copa do Mundo. Mas não mudaria nada, a Argentina ganharia a Copa do Mundo. Também acho que ganharia a Copa do Mundo. Mas o gol teria de ser anulado. O Maradona teria de levar um cartão amarelo. Então, infelizmente, Ivan, a lógica do futebol tem um reflexo gigantesco na sociedade. O moleque que joga bola na rua, hoje ele não joga mais com bola de meia, né, Ivan? Ninguém mais joga com bola de meia. Não. Mas ainda o moleque joga bola na rua. Joga bola na rua sonhando em ser o Neymar. E aí, quando ele vê a Copa São Paulo, ele está imaginando que ele pode ser um daqueles moleques que jogam a Copa São Paulo e que depois vão virar profissionais, vão ser atletas profissionais e vão difundir ao longo da vida nem a teoria, viu, Ivan, mas a prática da sacanagem, né? A prática da simulação, vão fingir que receberam falta quando não receberam, que foram agredidos quando não foram. Teve um lance, o jogador do Corinthians cortou a bola com a mão e o árbitro deu pênalti no jogo Corinthians e Sport. O jogador do Corinthians, Ivan, que tirou a bola com a mão, foi na direção do árbitro para dizer que não tinha feito nada, Ivan. Sim. É sempre assim. Eu não fiz nada de errado. Ivan, o futebol é o reflexo da vida. Se o moleque vê o jogador cortando a bola com a mão e dizendo que não fez nada, sabe o que ele vai tentar fazer quando ele for jogar bola? Vai imitar esse cara.
Com certeza. Ele vai fazer a falta e vai dizer que não fez. Ele vai pôr a mão na bola e vai dizer que não pôs. Com certeza. Ele vai se jogar no chão. E como ele vai se comportar enquanto cidadão, Ivan? Se ele aplica no futebol, se ele põe a mão na bola e diz, não coloquei a mão na bola. Jeito que ele é adulto levei vantagem. Né? Se ele percebe que dá para levar vantagem no futebol, o dia que ele virar um profissional, pode ser do futebol ou de qualquer outra área, o que ele vai fazer? Vai tentar aplicar de novo, né? Vai tentar, como a personagem da escolinha do professor Raimundo, na base do somebody love. Vai empurrar assim, Ivan. É desse jeito. Tem um educador famoso que diz isso, que o seu filho não precisa de discurso, o seu filho precisa de exemplos. Ele diz para os pais, né? Como é que você educa o seu filho com discurso, com palavras, não com exemplos? Seu filho vai ouvir o seu discurso, ele vai entrar por aqui e sair por aqui. Agora, quando ele vê você fazendo alguma coisa, aquilo fica. O Yuri Bruno está dizendo aqui que muitas vezes o fone de ouvido não vem somente para ignorar a imprensa ou os torcedores, mas que ele possa se concentrar mais para o jogo. Ô Yuri, eu respeito a sua opinião, mas eu discordo dela. Porque se ele tirar o fone de ouvido rapidamente e responder uma pergunta ou duas, ele não vai se desconcentrar. Agora, se na noite anterior, meu amigo, ele tiver ido para balada, ele tiver enchido a cara, ele tiver passado a noite no meio da mulherada, o que é muito comum nesse ambiente, não é? Infelizmente, aí não vai ter concentração que resolva. E por que eu estou dizendo isso? Porque é uma característica do profissional, do mal profissional. Mas aí tem outros fatores. Tem aquele que quer ignorar a imprensa mesmo. Tem. O Yuri, tem aquele que usa o fone para ignorar mesmo. Você passar do lado dos repórteres, os repórteres chamar, eu vou fingir que não ouvi. Porque eu não quero falar com a imprensa. Eu não gosto da imprensa, alguma coisa. Tem esse tipo de gente. E tem aquele que tem medo mesmo de falar com a imprensa. Tem jogador que morre de medo de dar entrevista. Tem jogador que paga para não dar entrevista por uma inibição ou por uma dificuldade que tenha, né? Tem isso também. Tem esse outro aspecto também. Tem gente que morre de medo. E não tem mala no futebol. Chinelinho no futebol, perna no futebol, não tem. Tá cheio. Luiz Souza sugere que a gente traga outras pessoas aqui para participar dessa troca de horário. O Luiz, em geral, nós trazemos convidados, o Ivan no programa dele, eu no meu, mas nessa troca de horário são as nossas opiniões, não é, Ivan? E nós passamos da hora todo dia. Aliás, eu falava com o Ivan, nós devemos começar um pouco mais cedo o colóquio, porque todo dia nós estamos passando da hora. Imagine Bastante, só, a gente tem passado muito da hora. Imagine só se tivesse mais gente. O Fernando Neves, que é palmeirense, disse que colocou o neto dele de 9 anos para treinar no Corintinha. O Anderson Nascimento, Caio, quer apoiar o bom futebol? Conheça e ajude. Agora eu não sei qual é a pronúncia correta, Ivan, se é CRA do SECAP ou se é o CRA do SECAP. CRA, eu acho que é o CRA. O Anderson, nós vamos não tenho fazer uma reportagem também, sobre o CRA ou o CRA do SECAP. Nós vamos conhecer melhor o trabalho que é feito, não é? Confiando nessa informação que você passa. É um trabalho social que é feito não lá, sei. é isso, nesse sentido? Porque o futebol, tá o futebol, veja bem, o que nós dissemos aqui, o futebol não é todo ruim. É claro que o futebol tem muita coisa boa. Aliás, o esporte só tem coisa boa se for conduzido da maneira correta, não é? Tira o menino ou a menina das drogas, faz amigos, né? Sobretudo faz amigos, mesmo que o jogador não vingue, porque não é Neymar, de vez em quando aparece um, né? E no mundo, né? Então é evidente que vai ter aquele que vai virar profissional, vai ganhar dinheiro com futebol, mas a grande maioria não vai. E é isso que o pai e a mãe têm de CRA. Tem uma página, é um time de 1986. É de quando a Inter foi campeã. De quando a Inter foi campeã, tem 32 anos já. Olha que beleza. Né? E se tem um trabalho social lá bacana, ótimo, porque o futebol,
o esporte, de uma maneira geral. O futebol, porque o futebol é o esporte mais... popular é o do nacional, mundo. né? É o esporte nacional, né? Em excelência, né? Por excelência. Poxa, o esporte, para você formar pessoas, cidadãos, pessoas, não tem caminho melhor, rapaz. Quantas e quantas pessoas que não se tornaram profissionais e nos mais diversos esportes e tal, mas passaram por um trabalho como esse e tiveram no esporte uma formação excelente que às vezes não teria em casa, na própria casa. O cidadão não teria, mas teve no futebol. Porque o esporte, de uma maneira geral, mais ou menos como você colocar um filho no exército. Vai ter meu filho vai fazer o exército, porque o exército, por conta da hierarquia, né, por conta da disciplina, o esporte também exige isso. A prática esportiva exige, tem um quê de hierarquia, que você tem que ter respeito a quem está no comando, né? Você tem que ter respeito a quem está junto com você ali, no mesmo nível. E tem aquela coisa da disciplina, né, Caio? Esporte nenhum você pratica sem disciplina. Não. Não é isso? Nenhum. Puxa, e para tudo, isso serve para tudo na vida. Respeito à hierarquia, respeito aos colegas. Para que serve isso? Eu vou trabalhar numa grande empresa e essa grande empresa faz questão de que o trabalho lá seja feito em equipe. Eu preciso ter essa consciência da importância de trabalhar em equipe. O esporte te dá isso, né? Essa coisa da disciplina, o horário, o seu dia a dia, que tem que ser regrado, tem que ser no horário, tá, aquela coisa toda. A disciplina é importante, isso é fundamental na vida profissional de qualquer pessoa. Então o esporte é maravilhoso nesse aspecto. Se eles fazem um trabalho social com o esporte, estão no bom caminho. Vamos acompanhar o trabalho que eles fazem e vamos contar para os nossos ouvintes, seguidores, fãs e espectadores. Até amanhã, Ivan. Amanhã começaremos mais cedo. Será que a gente vai ter disciplina? Nós temos de ter. Será que a gente vai ter disciplina para começar mais cedo? Nós temos de ter. Disciplina para... Pilantra. Meu Lidl. meu numismático e filatélico. Meu amigo, meu companheiro, meu Lidl pilantra. Pilantra. Meu Deus do céu. Nos encontraremos aqui amanhã um pouco mais cedo e teremos disciplina? É claro que teremos. É preciso. Bom almoço, Ivan. Até amanhã. Até amanhã. Boa tarde, Educadora.